Olá a todos do canal, me chamo Ronaldo, tenho 43 anos e na época deste fato eu tinha apenas 21. Tudo aconteceu quando eu me mudei para a minha casa nova no interior do Mato Grosso. Desta vez seria diferente e eu pensei, mas lá estava eu sem dinheiro, sem trabalho, no meio do nada e morando em uma casa realmente assustadora e assombrada por criaturas bizarras. E a última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Ela era isolada do mundo e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão e eu estava ansioso para sair de Cuiabá. E finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior mato-grossense. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale, quase inabitado, onde eu esperava morar de novo, e ainda para piorar, ficava próximo da floresta amazônica e bem próximo de onde passava o rio Xingu. Eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade, e depois de apresentações e ouvi o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes, então eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar meu. E depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles tinham mudado de ideia quanto a ter um técnico com período integral lá. E além de técnico, eu também era locutor. Então eles estavam avaliando a minha função e horário. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outra rádio e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. E um dia, finalmente, eu vi um velho amigo, o Beto, e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para alugar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Tinha um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 5 quartos, completa com celeiro e estábulo. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês, e o proprietário havia baixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela, segundo o Beto. Bem, eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Ela dizia que as pessoas se mantinham afastadas dali, pois uma criatura pássaro gigante que rondava a fazenda, além de outros relatarem avistar um lobisomem pelas proximidades. E para piorar ainda mais, a casa também era assombrada. E como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. O Beto não era nem um pouco supersticioso, e julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a esposa dele, ele também não era. Mas mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente e o ar fresco e as florestas e o rio ao longe deram um ar muito atraente à casa.
eu podia ver o celeiro e outras construções ao longe do terreno. E quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando assim a varanda intransitável. Então, eu me lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa, e eu fui lá para trás e entrei pela cozinha. E tudo o que eu pensava era como seria bom morar em uma casa de fazenda. Lá dentro, eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando, e eu fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água, então eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, do tamanho de uma grande sala, com um teto bem alto, com armários grandes com porta de vidro. E depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com a entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, com um teto igualmente alto, e eu estava cada vez mais empolgado. E saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte da frente da casa, e do lado esquerdo do corredor tinha o único banheiro da casa. E continuando pelo corredor, haviam 4 quartos, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa, e 2 deles tinham portas para fora da casa que davam para a varanda. Eu ficava cada vez mais ansioso para morar naquela casa, e quanto mais eu olhava para ela, mais eu gostava. Eu gostei tanto que eu até tinha esquecido o comentário que a esposa do Beto havia feito. E depois de ter feito o tour pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A casa originalmente havia sido construída, sendo 4 quartos e o banheiro, e também a cozinha, e a sala, e a parte de cima que pegava metade da casa, havia sido construído depois. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta à outra da parte de cima da casa. E na esquerda do corredor tinha um pequeno quarto que era um depósito com material de construção e alguns restos de madeira. E para a direita tinha uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janela, lustres e tudo num estilo antigo meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. E agora, eu estava indo em direção do outro quarto no final do corredor que estava com a porta trancada. E quando eu destranquei, abri a porta e entrei, eu notei que o quarto tinha sido reformado recentemente com papel de parede e tudo mais. Então finalmente começou. E quase que imediatamente, quando eu entrei no quarto, eu não me senti muito confortável. O quarto estava muito frio e parecia que a minha cabeça havia parado de funcionar. Apenas, há alguns momentos, olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas no momento que eu entrei nesse quarto, eu não sentia mais nada. Só a impressão que tinha alguém me olhando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco havia sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão que eu vi um par de olhos vermelhos e grandes me olhando da escuridão. Então vieram os barulhos, estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção bem devagar.
Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que nada estava se mexendo ali dentro. Só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça lá dentro e olhei de um lado para o outro, mas só via sombras da madeira da estrutura. Eu decidi que era só a minha imaginação, então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Mas eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação que eu estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. E enquanto eu descia a escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E de novo, eu estava encantado com o lugar. Eu fui para a cozinha e saí da casa e me afastei uns 30 metros da casa e dei uma boa olhada em volta, pensando como ia ser bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estavam me observando de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão e era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa, onde ficava o forro da parte original da casa. Eu não conseguia esquecer ou ignorar aquela sensação, não importa o quanto eu tentasse. E depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado do lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então, eu coloquei isso de lado por um tempo. Alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. Eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu, pois ele sempre falava de vir para o interior para morar comigo. E quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Finalmente, essa era a minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo depois que eu falei sobre o lugar para ele. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília. A mesma estava guardada em um depósito desde a minha última tentativa de morar na área. E assim fomos para casa. Eu escolhi um dos quartos de baixo do lado do banheiro e a primeira noite foi bem calma. E depois do terceiro dia, depois de não terem encontrado emprego nenhum, o meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então, lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca, no meio do nada e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 da noite, e no começo eu só ouvia algo arranhando as paredes, e depois, durante as noites, eu ouvia fortes bater de asas lá fora, mas eu não tinha coragem de ir ver o que era. E aquela coisa que arranhava as paredes, eu pensei que poderiam ser ratos. E depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa. E realmente vinha. E como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para que não ouvisse os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono, geralmente entre 1 e 2 da manhã. E isso era padrão toda noite. E depois de 2 semanas, eu finalmente encontrei um emprego como locutor em uma rádio, e para minha sorte, era como locutor da madrugada. Então,
Eu entrava às 20 horas e voltava para casa às 6 da manhã, mas infelizmente o trabalho era dia sim e dia não. Então, com o adicional noturno, eu recebia quase um salário na época. Eu saía de casa de bicicleta por volta das 18 horas e chegava em casa às 7h30 da manhã e já ia direto para a cama. E de manhã, o lugar era um silêncio absurdo e eu nem via gente, pois o vizinho mais perto ficava a mais de 5 quilômetros. Mas um dia, eu vi um senhor na entrada da fazenda e eu perguntei a ele o que ele queria. E então, ele me perguntou se eu estava morando ali. Eu disse que sim. Então, ele apenas disse que eu tomasse cuidado, trancasse bem as portas e não saísse lá fora à noite por nada nesse mundo, não importasse o que eu ouvisse. Perguntei a ele se tinha algum ladrão na região, e ele disse que o que rondava ali não era desse mundo. E depois disso, ele deu de costas e foi embora. Admito que comecei a me preocupar, e depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo, o Diogo, que morava em Cuiabá e que também estava tentando fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos e o Diogo aceitou na hora. E tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada, na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diogo me perguntou algo muito interessante. Ele perguntou o que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima na noite anterior. Eu falei que eu não havia subido lá em cima. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto de cima do quarto dele. Mas eu falei que em cima do quarto dele não tinha nada, era somente o forro. E depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora, ele tinha chegado na mesma conclusão que eu, que tinha alguma coisa lá em cima. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, eu acho, ele me contou uma experiência sobrenatural que ele teve quando criança. E dizia ele que acreditava no sobrenatural, pois certa vez que ele estava em um sítio de sua família, um cachorro grande, maior que uma pessoa, rondava o sítio e tentava entrar na casa, e a sua família sempre falava que era um lobisomem. Bem, um certo dia, o Diogo me perguntou sobre cavalos que ficavam percorrendo a fazenda à noite. Eu disse que lá não tinha cavalo nenhum. Então, ele contou que escutou trotar durante toda a madrugada, até que ele começou a ouvir gritos, como se várias mulheres gritassem. Ele tentou abrir a janela para ver o que era, mas logo os trotar pararam e um clarão muito forte vinha lá de fora. Então ele fechou a janela, que era de madeira, e nem quis saber do que se tratava aquilo. Diogo ficou na minha fazenda assombrada por 2 semanas e então se mandou, me deixando sozinho para ser assombrado sozinho. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. E quando eu falei para ela, o seu comentário foi: "Ó, aquela fazenda é amaldiçoada." Então ela me contou a história da fazenda. Ela falou que uma família havia se mudado para a casa algum tempo atrás e um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do 2º andar. Ele começou a fazer sessões espíritas, brincadeira do copo e invocações perigosas. Então, muita coisa ruim começou a acontecer com a família, e depois de pouco tempo eles acabaram se mudando.
Ela falou que o estado que eles se encontravam era emocionalmente precário, pois também havia boatos que um lobisomem rondava pela fazenda, pois aquele lugar era onde ele ia à noite para abater as criações. Daí, os primeiros donos, não aguentando mais, eles se mudaram da fazenda. E quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ter ouvido essa informação sobre a casa. Algumas noites depois, tinha tanto barulho no andar de cima, e ali estava uma bagunça que parecia que o que quer que fosse estava fazendo aquela zona toda e ia descer as escadas. Eu estava tão assustado, já estava fazendo planos de por qual janela pular e qual roupa levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho mais. No entanto, nada se materializou aquela noite. A minha paz era nos dias que eu trabalhava à noite na rádio e já estava quase falando para o meu patrão me contratar por tempo integral, sem me pagar nada mais por isso. Até que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Na rádio, eu fiz amizade com uma moça. Então, certa noite, ela foi lá para casa e nesse dia não houve barulho no andar de cima. E eu também não falei nada, pois não queria assustá-la. E por volta das 22 horas, ela disse que ia embora, pois trabalhava cedo na rádio, e ela saiu com a sua bicicleta. E não passou mais do que 10 minutos, e eu escuto ela gritar lá fora. Eu abri a porta e ela entrou pálida, igual um papel. Ela não conseguia falar o que aconteceu, ela só chorava. E foi aí que eu escutei uma voz lá fora chamando o seu nome. Eu, com muito medo, não abri a porta e fiquei apenas observando. Mas de repente, um grito estridente, como faz um morcego, veio lá de fora. Então, eu abri a porta da sala e saí lá fora no alpendre. E quando eu olhei para cima, eu juro que eu vi a bicicleta da minha amiga caindo de uma altura de quase 30 metros. A bicicleta quebrou toda, e mesmo na escuridão, eu olhei para cima e eu juro que vi uma criatura imensa voar pela noite. Era um enorme pássaro negro, mas eu posso jurar que aquilo tinha a cabeça de uma velha. A minha amiga só foi embora pela manhã e nunca me contou o que ela realmente viu. Mas eu tenho certeza que foi aquele enorme pássaro. Ela também nunca mais foi para a minha fazenda. E um dia, por volta das 19 horas, quando eu ainda estava pedalando pela estradinha de areia que ia de rumo até a cidadezinha que ficava a rádio que eu trabalhava, eu escutei o mato à minha esquerda se mexendo e algo me acompanhando sorrateiramente por ali. Pensei na hipótese de ser uma onça, afinal eu morava perto da floresta. Então, eu disparei na bicicleta até que aquilo saiu do mato e veio me perseguindo pela estradinha. Eu pensei, pronto, essa onça vai me matar. Mas quando eu olhei para trás, pela pouca luz da lua, eu pude ver algo muito pior. Era simplesmente um cachorro imenso que corria atrás de mim. E ao mesmo tempo que aquilo parecia um cachorro, aquilo também lembrava uma pessoa. Eu não fiquei olhando para trás para observar os detalhes, mas um pouco mais na frente tinha uma ladeira grande. Então, aproveitei para correr o máximo que pude com a bicicleta até aquela coisa desaparecer. Era uma sexta-feira, e nessa rádio toda sexta-feira, eu sempre iniciava a programação contando causos de terror que os ouvintes mandavam por cartas ou lendas urbanas. Então, eu não perdi a oportunidade de contar tudo isso que estava acontecendo na minha fazenda e destaquei a história do lobisomem que eu acabara de ver pouco tempo atrás.
E assim que eu terminei de contar essa história, juro que a rádio recebeu várias ligações de pessoas que juravam ter avistado esse lobisomem na mesma estradinha que eu passava. Bem, fui embora pela manhã com muito medo, e assim que chegava em casa, por volta das 7h30 da manhã, haviam 2 homens de roupas sociais pretas, e eles pediram para conversar comigo. E eu, como vi que eles provavelmente estavam armados, tentei não contrariá-los, pois eles eram muito intimidadores. Então, os chamei para entrar e eles pediram todos os detalhes sobre o lobisomem que eu vi. E assim, eu contei tudo a eles, inclusive sobre o pássaro enorme que eu vi também. Eles me aconselharam a ir embora dali o mais depressa possível, pois essa coisa poderia voltar. Disseram também que estariam por perto para caçar essa criatura, mas não estavam ali para me proteger. E depois de ver alguns vídeos desse canal, hoje eu tenho certeza que era o pessoal do Descobre, pois todas as características dos 2 homens de preto que eu vi batem com os agentes da Descobre. E se eu colocar tudo o que aconteceu comigo enquanto eu estava lá, o vídeo ia ficar gigante. No entanto, teve uma noite que eu nunca vou esquecer. A única tomada do telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele maldito quarto. E naquela noite, eu estava esperando um telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Eu esperei o dia inteiro pela ligação, pois nesse dia eu não trabalhava. E à noite, depois das 11 horas, os barulhos começaram eventualmente. Eu tinha me acomodado na cama para sobreviver à noite como sempre. E foi quando o telefone começou a tocar. O som do telefone me assustou, para não dizer coisa pior. O som dele era quase inaudível devido ao barulho do quarto em cima da sala. Eu me levantei e fui para o corredor escuro, acendi a luz, e quando eu cheguei na sala de estar, onde eu sempre deixava uma luz acesa de noite, eu atendi o telefone. Realmente eram os meus amigos me ligando. Eu tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto acima de mim, e a todo segundo eu esperava ver algo correndo escada abaixo, mas nada aconteceu. Até o meu amigo no telefone percebeu que tinha algo de errado. E assim que desliguei o telefone, comecei a ouvir pisadas fortes em volta da casa. Tentei manter a calma, mas daí alguma coisa começou a urrar ferozmente lá fora. E seja o que fosse, eu tinha quase certeza que era aquele cão enorme que eu vi na estrada, o lobisomem. E quando os meus amigos chegaram, aquilo tudo parou e eles disseram que não viram nada lá fora. Mas não demorou muito e uivos muito altos vinham da floresta. Eu contei a história para eles do lobisomem, mas eles não acreditaram. Disseram que era apenas um cão do mato uivando. E como já era de se esperar, eu não consegui continuar morando naquela casa. Era muita pressão do sobrenatural e a minha vida corria perigo. Então, eu peguei o meu acerto na rádio e voltei para Cuiabá. Eu coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente com a permissão do dono da casa e me mandei de lá. E depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um antigo policial da PM. Ele me falou que estava gostando da casa e demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e desabafar. Ele
Eventualmente me contou que numa noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que evidentemente alguém tinha entrado na casa pelo quarto da frente e estava praticamente destruindo ele. E embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse quase impossível, ele me contou que pegou a lanterna, a arma carregada e subiu para ver o que era. E assim que ele abriu a porta, a janela estava aberta e ele pôde ver ali dentro do quarto uma criatura pássaro enorme com a cabeça de uma velha. Aquilo parecia um urubu de 1,70 m. Estava envergado, mas com a cabeça de uma velha com poucos cabelos brancos desgrenhados. A coisa olhou para ele e deu um grito. Ele no susto atirou, mas aquilo conseguiu escapar saindo pela janela e ficou sobrevoando a casa por quase 1 hora. Ele também me falou que em uma noite, já era tarde, ele estava vendo TV na sala e ele e a sua esposa viram uma assombração. Uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. Aquilo descia a escada, passou por eles indo na direção da frente da casa e em seguida entrou em um dos quartos. Ele foi ver o quarto depois, mas não havia nada lá. Eu só voltei lá mais uma vez 2 anos mais tarde. E depois de ter falado a história para uns amigos no carro, enquanto estávamos passando pelo vale, nós fomos para uma das cidades que tinham por perto. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Bem, tinha acabado de escurecer. E quando nós chegamos, fomos para a porta de trás e eu vi que não havia ninguém na casa. Uma das pessoas que estavam com a gente era uma amiga que era kardecista e sensitiva, e ela colocou a mão na porta e começou a rezar. E todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. Parecia um terremoto que atingia toda a casa, e o meu amigo disse que ele tinha acabado de ver 2 olhos vermelhos dentro da mata nos observando ao longe. Nós voltamos correndo para o carro, e quando chegamos lá, tinha uma estranha substância viscosa na maçaneta do carro que não estava lá antes. Saímos dali a toda velocidade, mas parece que algo não queria que saíssemos de lá. Porque no meio do caminho, quando passamos pela estradinha de areia, havia uma árvore caída bloqueando o caminho. Com muito medo, o meu amigo e eu descemos do carro para remover a árvore, e foi aí que escutamos o mato à nossa volta se movimentar. E então, corremos para o carro que já estava ligado e saímos voando dali. Passei a investigar mais sobre a casa, e umas pessoas disseram que a esposa do policial o havia deixado, e 1 mês depois, ele foi achado morto dentro do quarto de cima. E como ele não havia pago o aluguel e nem atendia o telefone, o dono do imóvel mandou um funcionário ir até lá ver se estava tudo bem com ele. E esse funcionário o encontrou morto. Bem, como ele morreu, ninguém sabe. E não preciso nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. Boa noite.